Oi, pessoal, boa tarde. Então, acho que finalmente vai dar certo gravar a aula para vocês, tá? De Física de Partículas, que deveria ser gravado ontem, né? Dia 22 de março. Tá? Então, essa aula é referente ao 22 de março e já em breve eu vou mandar para vocês a aula extra, tá? Com respeito à invariância de Gauge no contexto de eletromagnetismo, das equações de Maxwell. Vamos lá. Então, nós vimos na aula anterior, tá? Invariância de Gauge, só uma pequena revisão. Nós vimos essa invariância de Gauge no contexto de invariância de Gauge no contexto de uma simetria local e uma global, onde o π' é uma exponencial de alfa psi, e depois onde o π' é uma exponencial de i alfa de x psi. A diferença entre eles dois é que um você vai ter uma derivada no alfa e o outro não. Lembrando que a gente estava partindo da equação de Dirac, da Lagrangiana de Dirac, que é psi bar e gama mi d mi menos m psi. Então, esse termo da derivada aqui vai atuar nesse expoente, enquanto nesse não vai passar a derivada global. A derivada vai passar direto pela exponencial, tá? Então, vai criar um termo adicional. Aí nós vimos que para que impor que essa simetria global fosse respeitada, nós teríamos que modificar essa derivada parcial para uma derivada covariante de emisão, que é proporcional ao dmi, e tem um termo que é menos iq a mi, que é o potencial vetor, que terá o sentido, representará o fóton, tá, da nossa teoria eletrodinâmica quântica, tá bom? Então, vamos lá. Dado isso, né, foi um ponto final que eu falei na aula passada, era que o tensor F' igual a dmi ani menos dni a mi, passa a ser, agora, com essa mudança de dmizinho indo para dmizão, ele passa a ser F' vai ser agora 1 sobre IQ, desculpa, I sobre Q, comutador de demizão mini, demizão ni, tá? Que isso é igual ao dmi ani menos dni ami menos IQ, o comutador de ami ani. Aí, para uma teoria abeliana, onde esse A não está envolvendo uma matriz, é só uma transformação exponencial como essa aqui, ó, ou como essa, tá? Não tem nenhuma matriz aqui associada, vamos chamar de tal, não tem. Esse comutador aqui dá zero, são duas funções, uma função vezes outra função dá a mesma coisa. Então, para uma teoria, só anotar aqui. Para uma teoria abeliana, estava anotando aqui o horário que a gente começou a aula, teoria abeliana. O comutador de ami, ani, dá zero. Então, o F' volta a ter o que era antes, que é só ser essa parte aqui, tá? Que é o que a gente já conhece já das equações de eletromagnetismo, né? Mas para uma teoria não abeliana, onde esse potencial vetor ele está associado, atrelado a uma matriz, isso tem a ver com a aula de teoria de grupos, tá? Da aula passada. Aí agora, para uma teoria não abeliana, para uma teoria não abeliana, o comutador de ami, ani, é diferente de zero.
porque esse AMI não é só simplesmente um AMI, é AMI de A, ANI de B, onde AMI de A é AMI tal A, AMI de B seria AMI tal B. Então, envolve matrizes diferentes. Então, comutador de matrizes não é nulo, né? Então, teorias não abelianas são quando os geradores, tá? Os teus potenciais vetores, né? Estão atrelados, né? Ligados a matrizes. Teorias abelianas é quando não. Tá? Então, beleza. Então, o que é que acontece, né? Então, esse termo F', ele é naturalmente invariante com a transformação de gauge local, porque se eu fizer, ó, eu tenho o meu F', tá aqui, normal, que é dmi, sem transformação nenhuma, tá? Dmi, ani, menos dni, ami. Aqui. Dmi, ani, menos dni, ami. Isso é o que eu tenho. Aí, agora, após uma transformação U1 local, esse é o que o símbolo que a gente usa para uma transformação que é exponencial de alfa x, onde x é uma coordenada do espaço-tempo, esse meu f vai passar a ser um f' de mim, que é dado por essa expressão aqui acima. Só que, como o comutador do AMI é nulo, o f' é igual ao f'. Portanto, quando temos uma teoria e impomos uma simetria de gauge local, o termo f' é automaticamente invariante. Consequentemente, o termo a lagrangiana que determina as equações de Maxwell, mesmo se após uma transformação passar a ser menos 1/4 e f' linha, são idênticas, né? Não muda absolutamente nada. Então, as equações de Maxwell são invariantes por uma simetria local 1x. Por exemplo. Então, o eletromagnetismo é invariante por transformações locais abelianas. Tá? Beleza. Tem pessoas até aqui na UFRN que trabalham com teorias não abelianas no contexto de eletromagnetismo. O que acontece com o eletromagnetismo se a gente for para teorias não abelianas? E estudam isso sem necessariamente ter um objetivo físico, assim, de resolver um problema, mas só por ser contemplativo e ver o que acontece. Tá? Beleza. Mas tudo bem. Isso é para a teoria abeliana. Tá aqui. A teoria abeliana, a gente acha isso. E se for uma teoria não abeliana, o que é que vai acontecer com o F'? O F' não vai ser mais invariante. Olha só, por quê? Porque o comutador não dá zero. Se o comutador não dá zero, o F' não volta a ser o F' que eu tinha antes. Então, nós temos supostamente um problema. Como o meu F' é isso, I sobre Q dmi dni, e eu quero que ele seja invariante, se eu quiser que ele seja invariante por transformações não abelianas, onde? Que são, lembrando, o que são teorias não abelianas, né? Teorias não abelianas é quando o meu psi linha vai ser relacionado com o meu psi como sendo um exponencial de alfa A de x tal a psi. Tá? Então, tem matriz aqui. Se for uma teoria SU3, foi o exemplo que eu dei na aula passada, então, eu vou ter esses índices aqui somados, alfa 1, tal 1, até alfa 8, T8. Então, teriam 8 geradores relacionados ao meu grupo SU3, que possui N ao quadrado menos 1 geradores. Então, a teoria SUN possui N ao quadrado menos 1 geradores. Beleza. Então, como é que eu posso fazer essa teoria? Se eu quiser, por exemplo, uma teoria não abeliana, que tem esse F'. O que é que acontece com esse F'? Então, vamos lá.
Vale lembrar para vocês, pessoal, que essa teoria FMNI, esse termo FMNI, ele envolve a derivada do A, né? Esse termo que envolve a derivada do A, nós chamamos de termo cinético do AMI ou do fóton, porque esse AMI deixará de ser um simples potencial vetor da equação de Maxwell para ter o entendimento de ser o fóton. Como é que isso ocorre, né? Isso ocorre que quando nós pegamos a mecânica quântica aliada à relatividade, os campos, a tua função de onda, passam a ter um significado muito diferente, que é de partículas. Então, o A deixa de ser simplesmente um potencial vetor para ser o fóton. O psi deixa de ser uma função de onda para ser um férmion. Tá? Então, ganha um novo significado. Isso ocorre no curso de Teoria Quântica de Campos, que é dado na pós-graduação. Então, vamos lá. Então, se na teoria não abeliana, o meu AMI, agora ele passa a ser tal A, AMI de A, o que é que acontece? O meu F-mini tio vai passar a ser tal A, F-mini A. Onde esse tio é o meu F', tá? Vou chamar de F' para facilitar. E o que é isso? Isso daqui vai dar o quê? Vai dar tal A de mi A de ni menos tal B de ni a mi B. Tem um colchete aqui não. Beleza. Aí menos IQ. Aí o comutador de AMI ANI C tal C tal B AB menos IQ. Beleza. Então, nós temos aqui, como eu ressaltei, a presença de matrizes tal A, tal B e tal C. Então, vamos lá. Vamos entender, né? O que significa isso? Isso daqui, eu vou repetir, isso vai dar tal A, de mi, a ni, menos tal B, de ni, a mi, B, menos IQ, aí, ó, a mi, B, pode sair, é uma função, a ni, C. E agora, o comutador de tal B, tal C, para um grupo geral, ele é I, F, B, C, A, tal A. O que significa isso? Que esse comutador aqui, para o grupo SU2, esse FBCA nada mais é do que o epsilon de IJK, que eu falei, né? O tensor de Levi-Civita. Então, esse F é só um F geral. Dado que é seu grupo, você vai ter. Por exemplo, as matrizes de Paulo, sigma I, sigma J, é igual a I epsilon de JK, sigma K. Essa é a relação que as matrizes de Pauli obedecem. Tá? Então, isso é de forma geral, com um grupo SUN qualquer. Então, eu posso reescrever tudo isso aqui, ó. Eu vou tirar esse tal A em evidência e escrever isso assim, ó. Vai ficar claro por que eu estou fazendo isso, tá, pessoal? Que é só a conta. Vai ficar tal A. Vou fechar o colchete. Dmi, A, ni, menos dni, a, mi, A, mais que F, A, B, C, A, mi, B, A, C, ni. Então, por que isso é importante, né?
Por quê? Então, para o grupo 1, o F-mini já é invariante. O F-mini, se for de um grupo não abeliano, ele não vai ser invariante com transformação local de gauge. Mas eu quero que seja. Por quê? Porque o nosso mundo não é só eletromagnetismo. Existem outras interações na natureza, interações fortes, fracas. E essas interações podem, não estou dizendo que são ainda, serão, mas não estou dizendo que são, podem estar associadas a grupos não abelianos. Então, por isso que eu quero saber como é que eu vou escrever esse F-mini. Por quê? Porque da mesma forma que o menos 1/4 F-mini resulta na dinâmica do teu fóton, do teu AMI, o meu F-mini para o meu grupo não abeliano vai também dar a dinâmica do meu novos As que vão aparecer na minha teoria. Então, vou ter o A para o fóton, posso ter outras letras, né, outros campos para as teorias não abelianas. Eu vou chamar de A para chamar de qualquer outra letra, W, Z. Né? Então, eu quero saber como é que fica esse F-mini. Por que eu quero saber? Bem, eu quero escrever, eu quero impor, lembre-se, eu quero impor que minha lagrangiana seja invariante de gauge. Invariante por uma transformação de gauge local. Isso só será possível se eu obter termos que são invariantes de gauge. Ou seja, minha lagrangiana só pode ter termos que são invariantes de gauge. Por quê? Porque eu quero que seja assim. Porque nós percebemos que, ao impor a invariância de gauge local, nós obtemos as interações entre os férmions e os vetores, né? Os mediadores das forças. Então, eu quero sim impor a invariância de gauge local, porque me dá aquilo que eu quero, que é a interação do fóton com a matéria. E daí por diante a gente vai extrapolar isso para as outras forças. Não extrapolar, a gente simplesmente vai fazer exatamente, usar a mesma lógica para obter essa relação para outros grupos, para outras forças. Então, tá bom. Então, esse seria o meu. Então, eu vou escrever o meu F-mini de A como sendo isso aqui, ó. Meu F-mini de A, tá aqui, ó. Isso é quem? O meu F-mini de A. Tá? Beleza. Mas aí vocês podem provar, pessoal, eu não vou provar essa conta, tá? É só uma continha chata, é que por o grupo, o F-mini não é invariante com a transformação de gauge local, né? Para um grupo não abeliano. Mas o produto F-mini de A, F-mini de A é sim um invariante. Vou botar o A aqui em cima porque está somado, tá? Mas vou botar embaixo só para facilitar a visualização. Então, esse termo assim é invariante de gauge. Então, se eu tiver uma lagrangiana que contém esse termo aqui, essa lagrangiana é invariante por uma transformação de gauge, seja ela abeliana ou não abeliana. O termo F-mini contraído sempre é invariante de gauge. Isso é super importante para a gente, porque eu vou mostrar para vocês numa aula adicional que esses termos F-mini e F-mini dão as dinâmicas dos campos envolvidos, os campos de gauge, que são, por o eletromagnetismo ou de massa, o AMI, e para as outras teorias serão o W, Z, etc. Tá bom? Então, tá bom. Então, a lagrangiana que eu quero é essa, F-mini, F-mini. Então, eu já mostrei para vocês, vamos agora aplicar, né, essa ideia de invariância de gauge, para ficar claro para vocês, não ficar só no blá, 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 muito teórico, aplicar na prática para que serve essa lagrangiana de gauge, né? Então, vamos lá. Então, um exemplo concreto. Vamos pegar a lagrangiana de um campo escalar
complexo. Onde esse φ pode ser φ1 mais i φ2 sobre raiz de 2. Ou seja, esse campo φ é um campo complexo que depende de campos reais φ1 e φ2. Tá? Essa lagrangiana aqui, eu sei que é a lagrangiana de um campo escalar complexo, porque ao identificar o φ dessa forma, eu consigo, usando a equação de Euler-Lagrange, que quer dizer, no campo, no que diz respeito ao campo, é só trocar igual a mecânica clássica, tá, pessoal? Só que em vez de Q e Q ponto, eu estou usando agora φ e φ ponto, tá? dl dφ vai ser dmi dl dmi φ. Ó, dl dφ, vamos lá. dl dφ, só φ, vai sobrar o quê? Vai ficar menos m ao quadrado φ d'H, aqui, ó. Mas se eu tomar o dl dmi φ vai aparecer o dmi φ d'H. E como eu tomo a derivada de novo, vai ficar dmi φ d'H ao quadrado, né? Dmi φ. Vai ficar dmi φ d'H menos m ao quadrado φ d'H. E se eu fizer agora a mesma coisa para o campo complexo, vai sobrar, se eu tomar o dl dmi φ d'H, vai sobrar desse termo aqui o menos m ao quadrado φ, e desse termo aqui vai aparecer o dmi φ. Quando eu aplicar esse termo aqui, aqui vai aparecer o dmi φ. E com o dmi vai ficar dmi φ, duas vezes. Ou seja, vou escrever o que eu acabei de falar, tá? Então, eu vou ter um que vai ser dmi φ, dmi mais m2 φ de x, φ igual a zero. E a outra que vai ser dmi mais m2 φ estrela, ou φ d'H, né? Igual a zero. Ou seja, isso aqui são as famosas equações, a equação de Klein-Gordon. Quem fez eletro comigo, a gente está chamando isso aqui de Nabla 2, né? O Laplaciano. Mesma coisa aqui, tá? Então, é isso que eu tenho. Alguns livros, tá? Chamam isso aqui de caixa ao quadrado. Não sei porquê. Mas é só notação. Interessa que isso aqui é dmi φ, tá? Então, são as equações de Klein-Gordon para o φ e o φ estrela. Então, por isso que eu sei que essa daqui, essa equação acima, é uma equação para um campo escalar complexo, porque ela me dá as equações de movimento para o meu φ e o φ d'H, o φ estrela. Eu posso chamar isso aqui de φ d'H, não muda absolutamente nada, tá? Porque o meu φ não é uma matriz, né? É só se φ1 mais i φ2, portanto, eu não estou falando de que é uma, se fosse uma matriz, aí o φ d'H é diferente do φ estrela, né? Mas não é uma matriz, então ser φ d'H ou φ estrela dá a mesma coisa para esse caso. Então, tá bom. Então, notem só, tem aquela lagrangiana lá. Se fizermos uma transformação global, onde o φ vai ser uma exponencial de i q alfa, que é uma constante, φ, o φ' vai passar a ser agora φ', vai ser isso, tá? O que eu quero dizer? O meu φ passou a ser isso. É isso que eu quero dizer. Meu φ passou por uma transformação desse tipo. Então, o meu φ d'H vai ser a exponencial de menos iq alfa. Alfa é uma constante, tá? Φ d'H.
ou φ estrela, né? Isso daqui, pessoal, se vocês notarem lá naquela equação lá, se esse alfa for uma constante, né, não depender do espaço-tempo, essa lagrangiana vai ser invariante, né? Agora vamos achar a consequência disso. Então, quando eu faço uma transformação que é dita global, onde o coeficiente não depende do espaço-tempo, o que eu tenho é que, quando eu minimizo a lagrangiana, o que eu vou achar é que, quando eu minimizo a lagrangiana, isso significa o quê? Como dl, eu posso escrever ela assim, ó, separar em variáveis, né? Mais o mesmo para o conjugado. Aqui é um delta, tá? Estou usando φ estrela, tá? Lembrando que o φ d'água ou φ estrela, tanto faz, para esse caso específico. Quando eu aplico, eu minimizo a minha lagrangiana. Aí agora eu sei que a minha lagrangiana lá em cima, calculo essas derivadas parciais da minha lagrangiana, aqui, cada uma dessas, né? Essa e essa. Eu encontro que IQ de alfa de mi dá DL de mi φ menos DL de mi φ estrela igual a zero. Então, significa o seguinte, como esse alfa pode ser uma função de x, né? Se o alfa não for uma função de x, o que acontece? Ó, esse termo aqui, eu quero que essa derivada, ó, se esse Q não existisse, não existisse transformação nenhuma, isso aqui não fazia o menor sentido, né? Mas, como esse alfa é arbitrário, eu estou fazendo isso de forma geral, tá, pessoal? De forma geral, esse termo aqui, para que isso aqui seja sempre zero, eu tenho que garantir que essa derivada dê zero. Ou seja, dmi disso tudo dê zero. Isso daqui é como se fosse dmi jmi, onde jmi é esse termo todinho aqui. Eu vou escrever até em outra cor para destacar. O que eu quero dizer? Se eu fizer uma transformação de gauge, seja ela global ou local, existe sim um jmi associado, que é conservado. Esse jmi a gente vai saber o que ele é para essa lagrangiana que eu determinei, tá? Então, esse jmi é isso aqui, né? dl, dmi vezes φ, menos dl, dmi φ estrela. Aí, quando você aplica na lagrangiana que eu escrevi lá em cima, você vai achar que esse jmi é menos IQ φ d'água dmi φ menos dmi φ estrela φ. Essa aqui é a corrente conservada. Então, presta atenção. Então, a lagrangiana de um campo escalar complexo, ao passar por uma transformação de gauge,
eu tenho uma corrente conservada. Essa corrente conservada aí, pessoal, que eu estou escrevendo com fio estrela, se vocês voltarem lá no curso, vocês vão ver que é idêntica à equação que a gente obtém lá, quando eu fui deduzir, quando eu apliquei a equação da continuidade, tá? Para a equação de Klein-Gordon. Dá exatamente isso daí. Só que agora a gente está obtendo via um formalismo lagrangiano, que ao impor uma transformação de gauge, nós temos uma corrente conservada. Agora vamos saber para que isso é relevante, né? Então vamos lá, aplicar. Então, para uma transformação local, a gente tem que o φ de x vai passar a ser uma exponencial de i que alfa de x, φ de x. Beleza, o que significa isso? E quando eu tomar a derivada do meu φ, isso vai dar uma exponencial de i que alfa de x dmi φ de x mais i que dmi alfa de x φ de x. Então, notem, se eu quiser que o termo derivada, o mesmo derivado do φ, vamos isolar isso aqui vai dar isso, aí que vai ficar claro o que eu estou querendo dizer, de x dmi mais i que dmi alfa φ de x. Então, se eu quiser que o meu termo de derivada dmi φ continue sendo meu dmi φ, ou seja só esse, a derivada é como se a exponencial passasse direto. Então, se eu chamar isso tudo aqui, ó, de uma derivada covariante, sendo assim, ó, exponencial de i que alfa de x dmizão φ de x, é como se a derivada passasse direto. Então, dmi φ vai ficar exponencial dmi φ. Se eu fizer isso, pessoal, notem que esse termo aqui, ó, dmi φ d'H, esse dmi φ vai aparecer com i que alfa de x, e o dmi φ d'H vai aparecer com menos exponencial de i, vai aparecer com exponencial de menos i que alfa de x, porque é o d'H. Então, vão se cancelar. Então, se isso for verdade, esse azulzinho se transformando em derivada covariante, é como se fosse, né, o meu φ, a derivada agora passa pelo meu φ. O que eu quero dizer? Então, em vez de eu escrever como derivada parcial, eu escrevesse como derivada covariante, assim, ó, dmizão φ d'H, esse termo é invariante de gauge para uma transformação, é invariante para uma transformação local de gauge, porque eu fiz com que esse dmizinho parcial passasse a ser uma derivada covariante. Vamos mostrar explicitamente, tá? Então, vamos supor. Então, o que eu quero dizer? Eu quero que o meu dmizinho passe a ser um dmizão que é igual a dmi mais i que a mi de x, com o ami sendo um ami menos dmi alfa de x. Por quê? Porque se eu fizer isso, pessoal, se eu fizer isso, a minha lagrangiana L, que é psi barra e gama mi dmi menos m psi, não, que não é invariante de gauge para uma transformação onde o psi passa a ser um psi' igual a exponencial de i que alfa de x, psi. Não é invariante para essa transformação, por quê? Por causa desse termo de derivada aqui, dmi.
Aí agora, se eu fizesse demizinho sendo igual, passando a ser a demizão, que é demi mais IQ AMI, onde esse AMI também se transforma, que é AMI de X, passa a ser um AMI, menos demi alfa, essa lagrangiana vai ser invariante. Ou seja, eu posso escrever essa lagrangiana de Dirac assim, ó. L vai ser esse barra, olha só. Eu vou escrever o demizinho e gama mi, demizão, menos m, psi. Se eu escrever isso assim, essa lagrangiana é invariante com a transformação de gauge local. Tá, pessoal? É invariante. Tá bom. Agora, vamos lá. Vamos abrir esse termo aqui. Esse termo aqui vai dar o quê? Então, lembrando, por que eu fiz tudo isso? Porque eu quero ter uma lagrangiana a lagrangiana que descreve o meu fermo seja invariante por uma transformação de gauge local. Eu quero isso. Por que eu quero isso? Porque, como já falei na aula passada e vou mostrar de novo, eu gero as interações entre a matéria e o meu bóson de gauge, o meu fóton, né? No caso da QED. Então, a lagrangiana vai passar a ser psi barra e gama mi, dmi. O demizão estou abrindo aqui, ó, e que é a mi, tá? Menos m, psi. Agora vamos pegar outro termo, que é menos que a mi, psi barra, gama mi, psi. Onde esse A se transforma desse jeito, tá? Para se tornar invariante gauge. Isso que eu já estou falando para vocês, que é o que tem que acontecer. Então, esse termo aqui nada mais é do que o quê? Meu J mi. Então, essa minha lagrangiana Dirac, que eu posso escrever ela assim, ó, L. Olha só. Então, a minha lagrangiana da QED, eletrodinâmica quântica, é psi barra e gama mi, dmi, menos m, psi, menos esse Q está dentro do Jmi, tá? Esse Q aqui também. Então, vai ficar menos Jmi menos Jmi AMI, certo? Aí agora eu vou adicionar o termo que descreve as equações de Maxwell, menos 1/4 de F menino e de F menino. Então, essa é a lagrangiana da QED, a lagrangiana que envolve o termo de interação do fóton com os férmions, a dinâmica do meu fóton, do meu potencial vetor, e a dinâmica, a equação de movimento do meu férmio, a equação de movimento do meu bóson vetorial, do meu fóton, e a interação entre esses férmions e esses fótons. Tá? Então, temos os três, tá bom? Agora, atentem, pessoal, para uma coisa. Olha só que interessante. Então, tá bom. Por que eu queria invariância de gauge local? Porque a invariância de gauge local possibilita dar origem à interação entre fótons e a matéria. Então, é uma regra que vale para mim, vale para alguém na Europa, para alguém na América do Norte. Sempre vai valer. Então, não é uma coisa que a gente faz arbitrariamente, é um princípio, uma receita que você tem que seguir. Você quer seguir as regras, você quer gerar uma teoria que seja consistente, que siga uma simetria no nosso universo, essa é a forma. Ponto final. Então, tudo bem. Mas notem que essa teoria, onde esse AMI, lembre-se, esse AMI vai num AMI menos DMI alfa, né? Eu não posso escrever esse termo aqui, ó. AMI. Porque esse termo aqui, ele não é... Eu não poderia escrever um termo assim, ó, mais m ao quadrado sobre 2 AMI. Por que eu não posso? Onde esse m aqui é o MA, a massa do A.
Eu não posso, por quê? Porque o AMI vai no AMI menos DMI alfa. E esse, quando eu fizer essa transformação, esse termo aqui não é invariante de gauge. Então, olhem só. Então, o princípio de invariância de gauge possibilita que eu gere a interação entre a matéria e o meu bóson de gauge, né, que vem de onde? Da derivada covariante. Por que a derivada covariante? Porque eu quero impor a invariância de gauge. Mas ele impossibilita, essa invariância de gauge impossibilita um termo de massa para o meu bóson de gauge. Então, olha que beleza, show de bola. Como eu sei que o fóton não tem massa por viajar na velocidade da luz e vice-versa, o princípio de invariância de gauge é sensacional, porque me resolve dois problemas. Um é impossibilitar de qualquer pessoa no universo escrever uma massa para o fóton, porque a invariância de gauge não permite. E segundo, da interação entre esse bóson de gauge e a matéria. Certo? Beleza? Então, agora vamos falar de outro caso, tá? Quando eu quiser introduzir, né? Deixa eu pegar aqui. Só. Oi, pessoal, acho que caiu aqui, tá? Vou retomar aqui. Então, é o seguinte, beleza, então achamos a lagrangiana da QED, tá? Essa daí. Envolve um termo cinético para o AMI, para o fóton, interação do fóton com a matéria e a equação de movimento do psi, dos férmions. E como eu acabei de concluir, né, esse termo de massa para o fóton não é possível porque esse termo não é invariante de gauge local. Então, excelente, né? Temos um princípio que proíbe massa para o fóton e ainda gera as interações entre o fóton e os férmions. Show de bola. Mas vamos supor que eu tenha uma teoria onde esse AMI não seja o fóton, seja novos bósons de gauge, eu estou tratando de outras interações, outras forças. E eu quero que esse AMI, ou esse novo AMI', seja lá o que for, represente um bóson de gauge massivo. Lembre-se que a gente falou que, por exemplo, acho que na primeira aula do curso, que as interações fracas, segunda aula, não lembro, as interações fracas têm um curto alcance, né? Eu usei lá a violação, usei o princípio de conservação de energia, depois a relação de Heisenberg para mostrar que interações fracas têm curto alcance porque envolvem bósons de gauge massivos. Então, eu quero gerar massa, eventualmente, para os bósons de gauge de outras teorias, de outros grupos, né? Então, eu quero, sim, ter uma massa para o bóson de gauge. Então, a gente vai ter um problema, porque o princípio de variância de gauge diz que eu não posso ter massa para o bóson de gauge, eu posso ter só a interação. E eu vou querer gerar essas massas, e aí é que a gente vai introduzir aquela espontânea de simetria. Mas antes disso, se atentem para uma coisa. Ó, o que envolve o fóton, a dinâmica do fóton, para o fóton, o que nós temos é simplesmente menos 1/4 de F-mini. E se eu estiver tratando de um bóson de gauge com massa, qualquer um bóson com massa, aí nós teremos o menos 1/4 de F'. Lembre-se, esse F' não é o F' do eletromagnetismo, é outro F', que é aquele lá que eu escrevi, que é dmi, ani, menos dmi, ami, mais aquela parte do comutador, né? De forma geral, essa é a definição do ami. Aí eu quero ter esse termo aqui, que é M2 sobre 2 ami. Esse termo aqui, pessoal, isso aqui é a lagrangiana, né? De um bóson de gauge com massa. Não é o fóton, tá? Aí, aplicando aquelas equações de Euler-Lagrange, só substituindo o φ pelo A, nós encontramos que a equação de movimento para um bóson de gauge massivo, que é essa daqui, ó, dmi, deixa eu ver se eu lembro, dmi, ani menos dni, a. Menos dni
AMI. Deixa eu ver se está certo. Não, coloquei um índice embaixo e tudo em cima, peraí. Só um segundo, desculpa. DMI, ANI, menos DMI, ANI, mais M ao quadrado, AMI, igual a zero. Essa daqui, pessoal, é a chamada equação de Proca. Só o nome. Proca era um físico. Então, não tem nenhuma história muito interessante sobre ele, por isso que eu não vou falar nada sobre o camarada. Então, essa é a equação de Proca. O que é a equação de Proca? É a equação de movimento de um bóson de gauge massivo. Tá? Para um bóson sem massa, é menos um quarto F-mini e final da história. Então, o que é que acontece, pessoal? Dada essa equação aqui, se eu tomar um divergente, o que é isso? Se eu tomar o DMI aqui, ó, nela toda, o que é que vai acontecer? Eu vou ter esse produto aqui, DMI e DNI, e vai aparecer um DMI, AMI aqui, né? Olhem, essa parte aqui, DMI, DNI, vezes esse pedaço aqui é o tensor F-mini, que ele é antissimétrico. Enquanto a derivada DMI e DNI são simétricas. O produto de um tensor simétrico vezes um antissimétrico dá zero, automaticamente. Tá? Então, eu posso igualar esse igual a zero, se eu tomar o divergente, né? Significa que, tomando o divergente, encontramos o quê? Que é M2 dmi AMI igual a zero. O que significa isso? Que como eu estou dizendo que o bóson de gauge tem massa necessariamente, né? Tem massa. Se ele tem massa, eu estou dizendo que tem massa, então esse M não pode ser zero. Então, dmi AMI é zero. E o que é dmi AMI igual a zero? É ddt A0, né? A1, A2, A3, né? Então, vamos fazer num coordenado. Então, ddt vai com o meu φ, né? Lembra que o meu potencial vetor tem um φ lá dentro, tem um φ e os quatro A's, né? O potencial vetor e tem um potencial escalar dentro do AMI. Então, eu vou ter uma das coordenadas temporais, ou, né, nesse caso, a temporal está relacionada às espaciais. O que eu quero dizer? Eu tenho uma igualdade, tenho 4 coisas igual a zero. Então, uma delas não é dependente, né? Eu só tenho 3, nesse caso, graus de liberdade para o meu AMI, que em princípio teria 4, A0, 1, 2, 3, agora só vai ter 3 independentes. Então, significa que para um bóson de gauge massivo, existe 3 graus de liberdade independentes. Tá? Se ele for um bóson de gauge sem massa, haverão apenas 2, mas eu vou mostrar depois. Tá? Então, um bóson de gauge massivo possui 3 graus de liberdade independentes. Tá bom? Beleza. E essa é a equação de Proca, essa que eu, em preto aqui, toda aqui em preto, é a equação de Proca. Como dmi e AMI tem que ser zero, a equação de movimento para o meu AMI é dada por essa equação aqui. Então, essa é a equação de movimento do nosso potencial vetor. Então, se ele for massivo, é isso que ele obedece. Se não, a equação de movimento do meu campo sem massa é simplesmente caixa AMI igual a zero. E eu já fiz isso, lembra? Para obter o propagador do fóton, que dá 1 sobre Q ao quadrado. Que o Q ao quadrado, quando eu transformar a derivada em momento, está aqui, ó, nessa caixa, tá bom? Então, campo sem massa é só tomar o M igual a zero, campo com massa tem isso aqui. Mas é matemática. A física, que é mais importante, é que um bóson de gauge massivo possui 13 graus de liberdade, 3 componentes, enquanto o sem massa, que eu vou mostrar, terão só apenas 2, e será na aula extra, tá? Então, essa é uma das coisas que eu queria falar, tá? Aí, agora, com isso, pessoal, eu vou começar a falar de Kelvin espontâneo de simetria, tá bom? Isso é o que eu vou abranger na próxima aula. Eu acho que basicamente é isso que eu tinha para falar
por aqui e eu vou adicionar todo o resto na próxima aula, tá?